Você é o portador do Evangelho, mas para que você então pregue a palavra e traga os cativos, os oprimidos, conforme um dia você foi, você primeiro precisa ter compaixão dos aflitos, a semelhança destes outros. Nós não podemos curá-los, mas sabemos quem pode fazer. Você precisa entender que você está diante daquele que tem autoridade na terra, e essa autoridade, amados, é através do Cristo que Ele está aqui, na pessoa do Espírito Santo. É uma alegria poder estar aqui mais uma vez, e bem como a irmã falou aqui, nessa noite, a respeito de depressão, a respeito de todos esses flagelos que muitos de nós muitas vezes acometemos, é exatamente sobre isso que nós vamos falar aqui nessa noite. Então abra junto comigo, por gentileza, no livro de Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7. Eu tenho certeza, você entrou aqui nessa noite para buscar a Deus. O Senhor está aqui, e a mensagem que eu tenho para trazer nessa noite, amados, refletindo exatamente sobre estas questões referentes à depressão, referente a angústias, referente a tantas coisas que nós somos acometidos diariamente. E o título da mensagem é, antes de nós lermos o texto, curados pela graça. Repete comigo, curados pela graça. Mais uma vez para não esquecer, curados pela graça. Pois bem, amados, Marcos capítulo 7, a partir do versículo 31 em diante, por gentileza. Está escrito: a seguir Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom, até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro, disse-lhe, Éfatá, que significa abre-te. Com isso os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Até aí a leitura, amados. Como de costume, peço a gentileza aos irmãos que deixem a sua Bíblia aberta, que acompanhem a leitura do texto. E daqui nós vamos tirar muitas aplicações para as nossas vidas aqui nessa noite. Eu tenho certeza, amados, que não só pelo título da mensagem, mas principalmente pela palavra de Deus, muitos de nós aqui sairão curados nessa noite. Talvez você tenha entrado aqui depressivo. Talvez você não tenha cortado o seu braço, mas tenha flagelado o seu coração. Talvez você não tenha cortado o seu braço, mas está com a sua alma ferida. Talvez você entrou aqui mudo, talvez você entrou aqui surdo, quem sabe até mesmo cego, não consegue ver a presença de Deus, talvez até agora você não conseguiu glorificar a Deus, mas você vai sair daqui curado nesta noite, porque não pela minha palavra, pela palavra dos pastores, mas você sairá daqui curado pela palavra de Deus, que ela tem todo o poder no céu e na terra, para sustentar você, curar você, transformar você, curar as chagas do seu coração, fazer com que esses flagelos que estão, quem sabe, na sua consciência, no seu inconsciente, para que tudo seja dissipado nessa noite, e você saia daqui rendendo glórias a Deus, louvando a Deus. Quem sabe você entrou aqui com esse olho caído, entristecido. Quem sabe você está aqui pensando, tu não sabe de nada, pastor. Eu não sei, é verdade, mas o nosso Deus, que Ele está aqui nesse lugar, porque nós estamos aqui como uma família de Deus, Ele está sondando o nosso coração, e Ele vai trazer não só refrigério a você, mas vai trazer cura para a sua alma, e restabelecer a sua vida, e você vai glorificar a Deus de todo o coração nessa noite. Amém, queridos? Glória a Deus, agora está ficando melhor.
Amados, algum tempo atrás nós passamos por uma pandemia que assolou o mundo. Muitos de nós que estão aqui, quem sabe perderam entes queridos. Muitos de nós aqui passamos não só pelo momento da pandemia, mas essa pandemia tem se estendido até hoje. Mas certo que Jesus ele disse que antes da sua segunda vinda, muitos problemas e eles aumentariam cada vez mais. Que problemas seriam esses? Dores, guerras, rumores de guerra, doenças, flagelo de toda sorte. Em outras palavras, tudo isso que já está acontecendo no nosso meio, num grau superlativo, aumentará em intensidade e em demanda, até a vinda do nosso Senhor. Todos nós aqui somos testemunhas desses acontecimentos. Bem por certo que o mundo vai de mal a pior, amados. Hospitais superlotados, depressões, superaquecimento global que tem nos atingido, tem atingido toda a Europa, e nós somos testemunhas do que está acontecendo. Fome. Um cenário caótico se apresenta para o mundo, mas nós sabemos que a palavra de Deus está se cumprindo. E temos a certeza que nós estamos escondidos em Deus, protegidos. A igreja do Senhor, ela está protegida em Cristo. Mas ainda que a nossa segurança ela esteja em Cristo, nós somos assolados por todas essas circunstâncias, por todos esses males. Como bem falou a nossa irmã aqui, nosso coração tem sido assolado por todas essas coisas. Mas a minha pergunta hoje, amados, é: em que área você precisa urgentemente de um milagre do Senhor? Eu estava há uns dias atrás, melhor dizendo, há 2 dias atrás, numa UTI, fui lá orar por um senhor que estava embriagado e enfim caiu, bateu a cabeça, ficou com um coágulo na sua cabeça. E eu chego lá e vejo aquele homem todo amarrado, porque apesar de que ter sofrido toda aquela circunstância, ter caído, ter bebido até não poder mais, o pecado exercendo tanta força nele que ele queria sair, ele queria arrancar aquelas amarras que estavam nas suas mãos e arrancar tudo aquilo ali e sair dali. E eu cheguei no leito dele e perguntei: posso orar pelo Senhor? E ele, de uma forma totalmente inconsciente, em devaneios, em delírios, tentando arrancar aquelas amarras que estavam nos seus braços e nas suas pernas, ele disse: não pode orar. E eu orei por aquele senhor. Saímos dali, voltei para minha casa e o Senhor ministrando essa palavra no meu coração. Estamos vivendo assim, amados. Dificuldades e dores e problemas e dores para todos os lados. Mas através dessa passagem de Marcos capítulo 7, de versículo 31 a 37, nós vamos entender que quase toda a cura física que Jesus operou e opera ainda hoje significa uma cura espiritual que Ele planeja. Mas seguindo o texto, amados, eu gostaria que você olhasse comigo por gentileza. A partir do versículo 31. Você que está com a sua Bíblia aberta, por favor, acompanhe o texto comigo. Versículo 31 está dizendo: a seguir Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Quando nós olhamos a partir do capítulo 5 de Marcos, nós vemos ali o Senhor Jesus chegando até aquela cidade onde havia o endemoniado Gadareno, onde todos aqui conhecem, onde o demônio jogava ele nas pedras, no mar, enfim. O corpo daquele jovem estava todo retalhado porque o inimigo o habitava dentro dele e fazia todas essas coisas, e Jesus chega e expulsa aquele demônio. Mas ao expulsar aquele demônio, aquelas pessoas que habitavam naquele lugar, onde Jesus estava ali, aquelas pessoas agora pedem para que Jesus, imploram para que Jesus saísse da cidade deles. E Jesus sai. Mas agora Jesus ele retorna aqui no capítulo 7, novamente. Ele retorna a essa terra nos mostrando uma coisa fatídica, algo que nós
muitas vezes temos no nosso intelecto, mas nós não entendemos na prática, que é o quê? Jesus, ele sempre oferece uma segunda oportunidade para aqueles que o rejeitaram. O Senhor Jesus sempre oferece uma segunda oportunidade para aqueles que o rejeitaram. A presença de Jesus em Decápolis é a evidência de que Deus, ele insiste com o homem, oferecendo a ele uma segunda oportunidade de salvação. Quantos de nós temos rejeitado a Cristo e vivendo apenas de aparência? Quantos de nós vivemos uma vida religiosa, onde nosso coração está endurecido? Mas Jesus está aqui de novo nesta noite dizendo a você, e conduziu você a este lugar dizendo para você: eu lhe dou uma segunda oportunidade. Talvez você entrou aqui rejeitando a Cristo, talvez você entrou aqui murmurando, talvez você entrou dizendo dentro do seu coração mais uma vez: mais um culto de sábado, eu vou lá bater o meu cartão. Hoje você não veio bater cartão, hoje você veio adorar, hoje você veio glorificar, porque Jesus oferece a você uma segunda oportunidade, dizendo para você: eu tenho salvação para você, eu tenho restauração para você, eu tenho transformação para a sua vida. Talvez você, eu insisto nessa palavra, talvez você tenha rejeitado a Cristo, talvez você tenha dito: não, Senhor, não é hoje, endurecido o coração. Mas o Senhor, ele é gentil, o Senhor, ele é amoroso, oferece de novo a você salvação, dando-lhes uma nova oportunidade. E o versículo 32 continua dizendo, por gentileza acompanhe comigo por favor. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar. Percebam, amados, que este homem, ele não foi por conta própria, mas ele foi levado por outras pessoas, talvez seus amigos, parentes, a Bíblia não relata. Mas de qualquer forma, esses homens sabiam que o autor da vida estava entre eles. De qualquer forma, esses homens tinham fé suficiente para levarem este rapaz que não falava e não ouvia diante do Senhor Jesus. Em Isaías 35, de 5 a 6 está escrito: então se abrirão os olhos dos cegos e se despedaçarão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como cervo e a língua do mundo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. Isaías está profetizando que na era messiânica, na vinda de Jesus, desde a sua primeira vinda até a segunda vinda, os mudos, eles falariam, eles cantariam, e os surdos ouviriam. E quem sabe estes homens, por conhecer uma parte desta profecia, levam agora este homem até Cristo. Mas é interessante notarmos, amados, que quantas vezes nós vamos orar, nos colocamos de joelho dentro dos nossos lares e nos falta fé. E aí você olha e vem aquele seu amigo, irmão, e diz para você assim, sabendo, e você relata a situação: olha, irmão, eu não estou conseguindo orar. Eu não estou conseguindo mais, apesar de me colocar de joelhos dentro do meu lar, mas eu não consigo mais orar. E aí ele vem, abraça você e ora junto com você, intercede junto com você. Cada vez, irmãos, que nós vamos orar, amados, é necessário que haja confiança no poder que Jesus tem para operar os seus milagres. Quando nós oramos, nós estamos falando com aquele que tem todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra. E, amados, isso não é algo distante, não é algo para amanhã, não é algo para o futuro. Isso é para você hoje. Você precisa entender isso. Nós não podemos só entender intelectualmente, nós precisamos entender isso na prática, e essa prática é agora. Você precisa entender que você está diante daquele que tem todo o poder.
Você precisa entender que você está diante daquele que tem autoridade no céu. Você precisa entender que você está diante daquele que tem autoridade na terra. E essa autoridade, amados, é através do Cristo que Ele está aqui, na pessoa do Espírito Santo, aplicando isso ao seu coração, dizendo: eu tenho salvação para você, eu tenho nova vida para você. Se você entrou aqui depressivo, já não tem mais depressão. Por quê? Porque Jesus, Ele cura todas as coisas. Jesus, Ele pode todas as coisas, dizendo para você: eu lhes ofereço uma segunda oportunidade. É para você que entrou aqui surdo, é para você que entrou aqui mudo, é para você que entrou aqui cego e não pode ver, mas o Senhor hoje descortina os seus olhos, para que você possa ver a glória do Senhor, e Ele está aqui presente, abraçando você, para que você novamente receba essa salvação. Mas na parte B, amados, continua dizendo que esses homens trazem agora este rapaz, este homem, mas eles pedem agora, suplicando que Jesus impusesse as suas mãos sobre ele. Esses homens chegam na expectativa, amados, que Jesus impusesse suas mãos. Porém, Jesus agora ele faz algo completamente diferente e surpreende a todos aqueles que estavam ali. É interessante, amados, que nós às vezes criamos mecanismos, nós às vezes criamos alguns modismos, querendo determinar a maneira com que Jesus ele vai atuar, com a maneira com que Jesus ele vai curar os seus filhos, a maneira em que Jesus vai trabalhar no nosso coração. Mas se cada um de vocês aqui pudesse falar, fosse dado um microfone para vocês, vocês iriam levantar a mão e dizer assim: Jesus falou comigo através da música. Jesus me alcançou através da oração. Jesus me alcançou através da intercessão. Jesus me alcançou dessa maneira, de tal forma. Jesus falou comigo, eu estava dirigindo um carro. E eu lembro, amados, que na minha pessoa, eu estava sentado do lado da minha cama, com uma garrafa de vinho, e eu lembro que eu bebi todo aquele vinho naquela determinada noite, e ouvindo um hino, da Bruna Carla, naquele momento, eu ingerindo todo aquele álcool, eu lembro que aquela música ela entrou no meu coração, e me trouxe lucidez novamente, e eu entendi através daquele hino, eu chorava copiosamente, mas eu entendi que naquele momento, apesar de toda a minha insanidade, da minha loucura, o Senhor Jesus ele estava através do seu Espírito Santo mudando e transformando a minha vida. Jesus ele faz da forma com que Ele quer. Jesus ele trabalha nas nossas vidas da maneira com que Ele assim determina. Temos exemplos bíblicos. Naamã precisou aprender essa lição tendo que mergulhar no rio 7 vezes. O que dizer de Jacó no vale de Jaboque, aonde foi mudado o seu nome para Israel? O que dizer de tantos homens, José, que teve que entrar naquela cisterna, aonde todos os lugares onde em sua volta, irmão Tiago, ele não podia ver nada a não ser escuridão, mas quando ele olhava para o céu, ele podia ver as estrelas e sabia que aquelas estrelas que estavam no firmamento, não estavam ali por acaso, mas estavam ali porque o autor e consumador da vida que ele tinha dentro daquela cisterna, apesar de estar naquela cisterna, o autor e consumador da sua fé e da sua vida, do seu fôlego de vida, era o Criador de todas aquelas estrelas. Mas continuando no versículo 32, perceba que esses homens agora, eles suplicam. Eles suplicam. E amados, eu aprendo uma lição muito importante aqui. Que ao ver a súplica desses homens intercedendo por este homem, que não podia falar, que não podia ouvir, eu aprendo que nós não podemos ajudar as outras pessoas se nós não tivermos compaixão por elas. O amor é a mola, amados, que move o nosso coração a socorrer os aflitos. O amor nos impulsiona, amados, a fazer o bem, a abraçar aquele que está caído e não empurrar ele para mais um buraco.
Nós precisamos trazer os necessitados a Jesus, amados. Você, amado, é o portador da vacina que esse mundo precisa. Você é o portador do Evangelho, mas para que você então pregue a palavra e traga os cativos, os oprimidos, conforme um dia você foi, você primeiro precisa ter compaixão dos aflitos, a semelhança destes homens. Nós não podemos curá-los, mas sabemos quem pode fazer. Mas eu gostaria que você olhasse comigo, a partir do versículo 33, por gentileza. Depois desses homens suplicar, depois desses homens implorarem, depois de nós aprendermos muitas coisas preciosas com estes homens, com a palavra de Deus, a partir do versículo 33 está escrito: depois de levá-lo à parte longe da multidão. Depois de levá-lo à parte longe da multidão. Perceba que Jesus, amados, ele poderia liberar uma palavra e curar aquele homem em meio à multidão. Perceba que Jesus, até mesmo com um pensamento, ele poderia curar aquele homem. Mas é interessante que ele tire esse homem da multidão, porque Jesus não quer holofotes, ele não está preocupado com autopromoção. Mas ele tira este homem de meio à multidão e traz ele para um lugar onde ele pudesse ter um tete a tete com aquele rapaz. Eu aprendo coisas tão preciosas aqui. Eu aprendo, primeiramente, que o Senhor se preocupa particularmente com cada um de nós. O Senhor Jesus, Ele precisa muitas vezes nos tirar da multidão, nos colocar frente a frente com Ele, irmão Tiago, para dizer, ao pé do seu ouvido eu me preocupo com você. Para dizer, ao pé do seu coração, se é que coração pode ter pé, dizer, eu me preocupo com você, especialmente com você, particularmente com você. Jesus, ele não é indiferente com relação a nós, amados. Eu vejo tantas pessoas murmurando e dizendo, olha só, parece que Jesus não está nem aí para mim, não está vendo a minha situação. Amados, Jesus, ele trabalha nos nossos corações, queridos. O que nós precisamos fazer é entender que o Senhor Jesus, ele quer ter um particular conosco hoje, porque muitos de nós têm se afastado da presença, mas ele vai tirar você da multidão hoje e vai ter um tete a tete com você. Talvez você está com as roupas sujas, talvez você está completamente lameado pelo pecado. Jesus, ele vai limpar, ele pode limpar totalmente você nessa noite, de uma forma particular, falando ao pé do seu ouvido, apesar de toda a lama do pecado que você está, apesar da maneira com que você entrou aqui, apesar de ser um murmurador, apesar de ser um que reclama, apesar de ser um que muitas vezes não tem amor pelo próximo, apesar de muitas vezes você rejeitar a fazer a obra de Deus, e o Senhor batendo no seu coração dia após dia, Ele está oferecendo para você algo particular, ao pé do seu ouvido, dizendo para você, eu retiro você da multidão, eu trato você em particular, porque eu me preocupo com você, eu quero transformar a sua vida. Para quê? Para que você viva o seu bel prazer? Não, mas para que você faça a vontade de Deus e haja alegria, haja transformação na sua vida, e você então tenha compaixão do seu próximo, porque você é portador das boas novas. Então é um compromisso na sua vida, e você nessa noite vai se levantar a partir de hoje, e essa vida fraca, superficial, vai ser trocada por uma vida maiúscula, por uma vida superlativa, uma vida cheia do Espírito Santo. Você, quem sabe, entrou aqui murmurando, reclamando, pensando outras coisas que não podia. Hoje você vai pensar das coisas do céu, olhar para cima, vai glorificar a Deus. Talvez você entrou aqui com uma expressão feia, descaída, os olhos, a menina dos olhos não brilham. Hoje vai brilhar, porque a candeia dentro do seu coração vai ser preenchida, melhor dizendo, vai ser reacendida pelo Espírito Santo de Deus, amados. Você crê nisso? Você crê nisso? Glória a Deus. Versículo 33 ainda, irmãos, por gentileza. Jesus tira esse homem da multidão. Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele.
E em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Jesus continua nos surpreendendo, fazendo algo completamente inusitado, amados. Jesus agora, amados, ele traz esse homem. E ele tem um gesto completamente diferente agora na vida desse homem. Perceba que tantos homens na Bíblia foram tocados, curados pelo Senhor. Ele tocou o leproso foi curado, cego de nascença, recebeu a visão. Ele toca agora num surdo mudo e ele passou a falar e ouvir perfeitamente. Sabe o que eu aprendo aqui, amados? Muitos de nós entram e saem da igreja, não tem mudança. Entra vazio e sai vazio novamente. Mas é interessante que da mesma forma com que Jesus agora toca nos ouvidos desse homem, ele cospe e toca na língua deste homem. E este homem agora, de imediato, como nós vamos ver mais à frente, ele é curado na mesma hora. Sabe o que nós precisamos hoje, amados? Nós precisamos hoje receber de Deus um toque divino para que as coisas comecem a ser transformadas na nossa vida. O Espírito Santo, ele pode tocar você hoje. O Espírito Santo, apesar de você ter um coração duro, apesar de ter uma carranca no seu coração, apesar de não ter compaixão muitas vezes dos aflitos, dos oprimidos, o Senhor hoje ele pode tocar em você, amados. E o convite da palavra de Deus é que você não saia daqui deste lugar sem ser tocado pela presença poderosa, gloriosa, transformadora do Espírito Santo de Deus. Você pode ser tocado e de imediato ser curado da chaga que assola o seu coração, ser transformado. Aonde há uma carranca na sua face, ele vai colocar sorriso, um sorriso. Por quê? Porque a glória de Deus vai começar a habitar dentro do seu coração. Talvez um coração ressequido pela dor, talvez um coração cheio de chagas pelo pecado. Ele limpa você, assim como ele fez com o leproso, assim como ele fez com o cego. Ele dá vista a você, ele traz audição a você, homem e mulher. Ele faz com que você então possa glorificar a Deus. Destrava a sua língua, uma língua pesada, uma língua murmuradora, uma língua que está sempre dizendo não. Hoje diz sim para Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele toca nos seus ouvidos, ele toca na sua língua, mas principalmente ele toca no âmago do seu coração, no mais profundo da sua alma, daquilo que o seu marido não sabe, daquilo que a sua esposa não sabe, daquilo que os seus filhos não sabem. Hoje o Senhor, ele abre essas gavetas, tira toda essa sujeira para fora e diz: meus filhos, eu trago novamente para vocês uma nova oportunidade de salvação. Para você mais uma vez que entrou aqui cego, para você que entrou aqui mais uma vez mudo, hoje você volta a cantar em nome de Jesus. E versículo 34, amados, continua dizendo, depois de Jesus surpreender a todos, nos surpreender, versículo 34 diz: então voltou os olhos para o céu, e com um profundo suspiro, ele diz uma palavra: Efatá. Isso não é passe de mágica. Efatá é uma palavra em aramaico que significa abre-te, ou libertado completamente. Jesus, ele pronuncia uma palavra de poder, amados. E é interessante notarmos também que Jesus, ele faz assim, ó, um profundo suspiro. E o que significa isso? Esse profundo suspiro significa que Jesus, ele tem compaixão daqueles que estão doentes. Seja doente no corpo, seja doente na alma, seja um doente espiritual, o Senhor Jesus, ele é movido de terna compaixão por aqueles que sofrem. Mas Jesus, ele não tem só compaixão. Jesus não é só amor. Jesus, ele tem todo o poder. Mais uma vez, Jesus, ele tem o quê? Mais uma vez, com mais força, Jesus tem o quê? Todo o poder. E ele então profere esta palavra, Efatá. E o homem volta imediatamente a falar. É interessante que
Warren Wiersbe é um comentarista que todos nós aqui conhecemos, né, pastor? Ele diz assim, diz que o homem não podia ouvir Jesus falar. Ele não podia de fato. Mas a criação ouviu o Criador e o homem foi curado. Aquele homem de fato não podia ouvir a voz de Jesus. Mas quando a doença, quando a enfermidade, ela está de frente com aquele que é Criador de todas as coisas, a natureza deste homem, ela começa a se mover. A estrutura orgânica do seu corpo, que nós viemos do pó, ela começa a se mover. E então toda a estrutura humana, ela ouve a voz do seu Criador. Aquela estrutura, ela começa a se mover dentro daquele homem, e seus ouvidos de imediato são destapados. Aquilo que o impedia de ouvir, agora ele consegue ouvir. A estrutura da sua língua, toda aquela composição da sua língua, aquela composição orgânica, células, enfim, os músculos, ouvem a voz daquele que o criou, e agora aquela língua, ela é destravada, e de imediato aquele homem é curado. Amados, Jesus, ele tem cura para nós hoje. Jesus, ele tem uma vida para você nova hoje. Jesus, ele tem um coração novo para você hoje. Jesus, ele tem cura para nós hoje. Não é para depois, como nós temos visto muitas vezes curandeiros por aí, pessoas que têm corrido atrás de profetas, corrido atrás de profetadas, corrido atrás de homens que praticam milagres. Não, nosso Jesus, ele tem não só íntima compaixão, mas ele tem todo o poder para curar você de imediato. Mais uma vez eu lhes digo, amado, você que não adora porque não consegue, porque está cheio de algemas e correntes no seu coração, você que carrega os grilhões de Satanás dentro de você, acusações malditas, línguas malditas que proferiram maldições quando vocês eram crianças, hoje Jesus, ele quebra esses grilhões, Jesus, ele quebra essas algemas e liberta você, meu amado, liberta você de depressão, traz nova vida, você vai começar a caminhar, você vai começar a trabalhar para Jesus, você vai abrir o seu coração hoje aqui e dizer: Senhor Jesus, eu entrei dessa forma, mas hoje eu te recebo, porque o Senhor Jesus, ele oferece boas novas de salvação, amados, a você, a mim, a todos nós. Éfata. Jesus é o mesmo, amados. Ele continua curando, libertando. Nós olhamos às vezes para o texto bíblico e pensamos que isso é algo do passado. Pessoas que não creem mais nem na vinda de Jesus, pessoas que não creem mais em milagres, pessoas que não creem mais em prodígios e maravilhas. Jesus, ele não mudou, quem mudou fomos nós, queridos. À medida que Jesus começa a agir, à medida que Jesus vem na sua segunda vinda, o amor de muitos vai começando a esfriar, e já não tem mais compaixão, já não tem mais alegria da comunhão. Para vir no culto é um peso, para vir num culto, para trabalhar para Jesus é um problema, é uma dificuldade. É aquele que anda sempre no passo trocado, sabe? Que dá um passo para frente e 10 para trás, dá 2 passos para frente e volta 20 para trás. Amados, é momento de nós nos levantarmos como igreja. Jesus está oferecendo para você novamente salvação, Jesus está oferecendo para você milagres, Jesus está oferecendo uma nova vida para vocês, amados. Jesus cura o enfermo imediatamente. Imediato. A cura é completa. A cura, ela é quando vem da parte de Deus, a cura, ela é completa. A cura, ela é completa. Mais à frente, amados, versículo 35, né? Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre, e ele começou a falar imediatamente. Começou a falar corretamente. Mas no versículo 36, queridos, o texto continua: e Jesus ordenou-lhes que não o contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. A ideia aqui, amados, é que Jesus, ele não queria ser reconhecido simplesmente por causa dos milagres, como um Deus, como um homem que cura. Jesus, ele queria ser reconhecido, amados, por aquilo que de fato ele é: Deus
forte e todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que veio para trazer salvação. Mas muitos hoje ainda, amados, conhecem Jesus apenas intelectualmente, sem conhecê-lo pessoalmente. Sabe aquelas orações que muitas vezes nós fazemos no nosso lar ou dentro da igreja? Repetições vãs. Sabe por que muitos de nós não conseguem trabalhar na obra de Deus? Porque não conheceu Jesus pessoalmente. Sabe por que muitos de nós, irmãos, temos uma vida superficial e a vida parece que não muda? Porque ainda, amados, muitos não conhecem Jesus pessoalmente. Sabe por que muitos de nós temos uma vida, amados, de fraqueza espiritual, sem oração, sem leitura da palavra? Para fazer a obra de Deus é um peso, é uma dificuldade, sempre arruma pretexto para tudo. Sabe aquele que você convida, amados, daí você coloca um cafezinho, coloca isso, coloca aqueles adornos, e mesmo assim ele não vai. Sabe quando o coração é cheio de peso, cheio de amargura, pessoa rancorosa, pessoa que não sorri, pessoa que não tem alegria? É porque ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus. Mas eu tenho certeza que hoje, e eu posso ver aqui já alguns sorrisos, eu posso ver aqui alguma alegria, porque o Espírito Santo de Deus, ele traz alegria ao nosso coração. O Espírito Santo de Deus, ele não quer ver ninguém carrancudo. O Espírito Santo não quer ver ninguém com aquele amargo no rosto, aquele coração pesado. Muito pelo contrário, quando nós temos um encontro pessoal, por mais que seja difícil, por mais que haja problema, por mais que haja luto, por mais que haja dores, por mais que haja enfermidade, existe uma alegria, porque a nossa alegria, ela não é condicional pelas coisas que temos, pelas coisas que possuímos, mas a nossa alegria, a alegria da igreja, ela vem do Senhor, não por aquilo que Ele nos dá simplesmente, mas por aquilo que Ele é. E quem é Jesus? Jesus é o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos dá vida, aquele que nos dá prosperidade, aquele que deu para você uma família, aquele que deu para você um trabalho, aquele que traz hoje alegria para o seu coração, para que você trabalhe na obra de Deus. E quando você trabalhar, não será um peso, porque você sabe que você está trabalhando para aquele que naquele dia maravilhoso você irá se encontrar com Ele e dizer para Ele: Senhor, está aqui, Senhor, mesmo em pecado, em lutas, enfermidade e luto, está aqui, Senhor, aqui as almas, estão aqui, Senhor, as almas. E o Senhor então vai dizer: entre, benditos de meu Pai. Isso é para você, isso é para nós. Então te alegra, igreja, te alegra, porque o Espírito Santo de Deus, ele está aqui, trabalhando no seu coração, para depois usar você com poder e autoridade, amados. Hoje você pode ter essa comunhão com Cristo. Hoje você pode ter. Não importa se o tempo tem passado, se os cabelos estão brancos. Eu estava olhando no espelho, o meu já está cheio de coisinha branca. Não importa se você é criança, se você é jovem, não importa a idade, não importa se você está enfermo, não importa nada disso. O que importa realmente hoje é que você pode sim ter essa comunhão com Cristo, porque Ele está aqui no nosso meio. E para estarmos encerrando, amados, eu quero fazer algumas aplicações aqui, rapidamente. 4 tipos de surdez. A surdez congênita, que a pessoa nasce com essa deficiência física. A surdez temporária, das crianças que ainda não entendem os sons, a linguagem. Surdez artificial daquela pessoa que está fora do seu país, enfim, do estrangeiro. E a surdez moral. Mais uma vez, a surdez moral. A surdez moral, sabe o que é? É daqueles que não querem ouvir a voz do Senhor. A surdez moral, amados, de acordo com Jesus, é a pior de todas as surdezes. A pessoa propositadamente resiste a ouvir. Lembra do que eu falei? Aquele coração duro. Sabe aquele coração duro que não perdoa? Sabe aquele coraçãozinho duro
que está ali o abençoado dizendo: me perdoa, meu amor, me perdoa, meu amor. Não, eu não perdoo. Eu não. Fez para mim, eu vou devolver na mesma moeda. Sabe aquele coraçãozinho duro? Surdez moral. E é interessante, amados, que essa é a pior surdez. A surdez moral, amados. É a surdez daqueles que não querem ouvir. Seus ouvidos estão fechados ao que diz, ao que Deus diz. Lembra o que eu falei anteriormente? Talvez você entrou aqui assim, resistindo, vive dando desculpa, vive se desculpando: me perdoa porque eu não fiz tal coisa, me perdoa porque eu fiz tal coisa, e está sempre andando para trás, sempre retrocedendo. Sabe que Cristo colocou um compromisso nas suas mãos, sabe que Cristo chamou, sabe que Cristo deu dons e distribuiu dons a todos nós que estamos aqui, mas continua resistindo. Uma surdez moral. Sabe aquela surdez onde vive dando desculpa para tudo? Jesus, Ele pode transformar isso. Ele pode transformar essa surdez, amados, numa voz audível a você, que ressoe dentro do seu coração e dissipe toda essa surdez que está dentro do seu coração. Mas há também alguns aspectos que eu queria trazer referência aqui, a questão da mudez. Sabe aquela pessoa muda que não sabe falar? Sabe os indecisos? Sabe aqueles que nunca se firmam? Sabe aqueles que não tomam decisão nenhuma sobre nada, são inconstantes, esperam que a esposa resolva tudo dentro de casa, ou quem sabe espera que o marido faça todas as coisas? Conhece esse? Conhece essa? Sabe os acomodados, os omissos? Mas também tem um outro aspecto da mudez, que são os que não oram, os que não se derramam mais diante da presença do Altíssimo. Outro aspecto da mudez são aqueles que deixam de levar as boas novas de salvação. Hoje Cristo pode mudar a sua vida. E para encerrar, amados, o irmão Bruno colocou esses dias ali no grupo da ação social: vamos evangelizar, vamos trabalhar para o Senhor. E eu percebi na voz dele uma alegria tão maravilhosa, amados, de trabalhar. E eu pensava comigo em casa, dizendo: Senhor, quem dera, Senhor, todos tivessem essa alegria. Mas muitos estão surdos, mudos, já nem esperam mais a vinda do Senhor, não acreditam mais nem sequer no inferno. E aquela alegria de ouvir aquele áudio falou muito forte ao meu coração. E amados, essas boas novas estão dentro de você. Ao abrir a sua boca, você pode mudar vidas. Ao abrir a sua boca, amados, como igreja do Senhor, como salvos em Cristo, você pode transformar corações, você pode transformar famílias. Amados, está escrito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Hoje é noite, amados, de vida nova, de transformação. É para você acomodado, é para você omisso, é para você que espera sentado de braços cruzados, achando que Deus tem alguma obrigação de fazer alguma coisa. Essa palavra é para você, amado. É para você que entrou aqui surdo, é para você que entrou aqui mudo, é para você que não consegue ver a glória de Deus, não consegue ver a comunhão dos santos. É para você que essa alegria do Espírito Santo, ela pode brotar, e o Senhor pode criar um jardim grinaldado dentro do seu coração, e você será levantado hoje aqui nessa noite para trabalhar para o Senhor, para fazer a vontade de Deus, sem que ninguém precise dizer, fazer como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amados, essa palavra é para você, essa palavra é para todos nós. O tempo está passando, os nossos cabelos estão embranquecendo,
A nossa vida, nós estamos muitas vezes ficando gordos espirituais, esperando um carrinho de mão que nos leve até a porta do céu. Amados, o que nós precisamos é hoje deixar a omissão de lado, é hoje glorificar a Deus, para quê? E abrir a boca e trazer as boas novas, assim como foi feito com você, como foi feito comigo, para essas pessoas que estão para as pessoas que estão aflitas, para os oprimidos, para aqueles que estão cheios de depressão. Se coloque de pé nessa noite, por gentileza. É para você. Amados, talvez até aqui o seu coração esteja duro. Talvez haja uma surdez moral dentro de você e você não consegue, resiste. Coração duro, ainda continua duro. E o Senhor está ali, batendo, através da sua palavra, o Espírito Santo aplicando a palavra no seu coração. Pastor Daniel, por gentileza.